Mas existe diferença de aplicação de um capacitor em um circuito de corrente contínua e corrente alternada? Sim, existem diferenças na aplicação de capacitores em circuitos de corrente contínua, ou DC, e correntes alternadas, ou AC, devido às características distintas desses tipos de circuitos. Em circuitos DC, os capacitores podem ser usados para várias finalidades, como armazenar energia elétrica, filtrar sinais de alta frequência, acoplar sinais de um estágio do circuito para outro, entre outros. Já em circuitos AC, os capacitores são usados para armazenar energia elétrica, filtrar sinais de baixa frequência, acoplar sinais de um estágio do circuito para outro e até mesmo dividir tensão entre os componentes do circuito. Além disso, é importante considerar que os capacitores têm características elétricas diferentes para circuitos DC e AC. Em circuitos DC, os capacitores geralmente têm uma polaridade, o que significa que a placa positiva do capacitor deve ser conectada ao polo positivo da fonte de alimentação, e a placa negativa do capacitor deve ser conectada ao polo negativo da fonte de alimentação. Já em circuitos AC, a polaridade do capacitor não importa tanto, porque a corrente alternada flui em ambas as direções. E foi exatamente esse capacitor o problema do ar-condicionado. Mas por que utilizamos os capacitores em motores elétricos? Os capacitores são frequentemente utilizados em motores elétricos para melhorar seu desempenho, reduzir a corrente de partida e aumentar o fator de potência. Os motores elétricos monofásicos são amplamente utilizados em aplicações domésticas e industriais. E uma das razões para a utilização de capacitores nesses tipos de motores é que, diferentemente dos motores trifásicos, os motores monofásicos não têm um campo magnético giratório constante, o que afeta sua capacidade de gerar torque e iniciar o movimento do rotor. Dessa forma, os capacitores são usados em motores monofásicos para criar um campo magnético giratório artificial, que pode ser utilizado para iniciar o movimento do rotor e assim fazer o motor dar a partida. Em geral, existem dois tipos de motores monofásicos com capacitores: os motores de partida por capacitor e motores de funcionamento permanente com capacitor. Os motores de partida por capacitor utilizam um capacitor para criar um campo magnético giratório que permite o início do movimento do rotor. O capacitor é ligado em série com o enrolamento auxiliar do motor e é usado para criar um campo magnético adicional que faz o rotor girar. Depois que o rotor começa a girar, o capacitor é desconectado do circuito e o motor continua a funcionar apenas com o enrolamento principal. Já os motores de funcionamento permanente com capacitor têm um capacitor conectado em paralelo com o enrolamento principal do motor. Esse capacitor é projetado para criar um campo magnético adicional que, junto com o enrolamento principal, produz um campo magnético giratório que permite o funcionamento contínuo do motor. Além disso, os capacitores também são utilizados em motores monofásicos para melhorar o fator de potência do circuito e reduzir o consumo de energia reativa. O uso de capacitores pode melhorar a eficiência energética do motor e reduzir os custos de energia elétrica. Quando o motor elétrico é ligado, ele consome energia reativa. Só que esse tipo de energia não é convertido em trabalho útil e, portanto, não contribui para o desempenho do motor.